Olá, que a paz seja convosco. Bom, hoje vamos ler os 3 últimos capítulos da primeira carta do apóstolo Pedro, ok? Então vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigada. Abre o nosso entendimento acerca de toda a tua palavra, Senhor. Nos ajuda a termos o comportamento que agrade a ti, Deus querido. Abençoe cada ouvinte, cada família aqui representada, em nome do Senhor Jesus. Obrigada. Amém. Bom, então, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Semelhantemente, vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam, sem palavra, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas, enquanto consideram vosso comportamento casto e reverente. O adorno delas não seja o exterior, no entrelaçamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso do vestuário, mas que seja o homem interior no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Porque desta maneira, antigamente as santas mulheres também, que confiavam em Deus, adornavam-se, estando sujeitas aos seus próprios maridos. Assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, contando que façam o bem e não tenham medo de nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como ao vaso mais frágil, como sendo coherdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sede todos de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros, amai como irmãos, sede compassivos, sede atenciosos, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria, mas ao contrário, bênção, sendo que para isto fostes chamados, para que possais herdar uma bênção. Porque aquele que deseja amar a vida e contemplar dias bons, que refreia sua língua do mal e os seus lábios para que não falem maliciosamente. Aparte-se do mal e faça o bem, e busque a paz, e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos às suas orações. Mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. E quem vos fará mal, se fordes seguidores daquilo que é bom? Mas se sofrerdes por amor da justiça, felizes sois vós, e não temais o terror deles, nem fiqueis perturbados. Porém, santificai ao Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor, tendo uma boa consciência, para que enquanto falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados por acusar falsamente a sua boa conversação em Cristo. Porque melhor é, se Deus assim o quiser, que sofrais por fazer o bem do que por fazer o mal. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito, pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca,
na qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pela água. Tal como esta figura, agora também o batismo nos salva, não do despojamento da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual subiu ao céu e está à direita de Deus. Anjos e autoridades e poderes foram-lhe sujeitados. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado, para que ele não mais viva o resto de seu tempo na carne para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar, quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. E acham estranho que não correis com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Porque por esta causa o evangelho foi pregado também a eles que estão mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem rancor. Como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo um ao outro, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertence o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que, quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós. Por eles ele é blasfemado, mas por vós ele é glorificado. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como intrometido em assuntos de outros homens. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto. Porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e pecador? Portanto, que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus possam entregar a guarda de suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Aos anciãos que estão entre vós, eu exorto, eu que também sou um ancião e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória
que se há de revelar. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com o espírito pronto, nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Semelhantemente, vós, jovens, submetei-vos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mas que o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como eu cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual vos firmais. A igreja que está em Babilônia, eleita juntamente convosco, vos saúda, e também o meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com um beijo de caridade. Paz seja com todos vós que estais em Cristo Jesus. Amém. Amém? Bom, terminamos a primeira carta de Pedro e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo com a segunda carta, então, ok? Fiquem na paz, Deus abençoe você e sua família grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo.